O sistema Guandu é responsável por praticamente 80% de toda a produção de água na região metropolitana e o sistema Imunana Laranjal. Esses são os dois maiores sistemas unitários. Aguinaldo, gostaria que você começasse explicando para o nosso telespectador ouvinte como é que está estruturada a SEDAI hoje, porque é diferente de outras companhias de tratamento de água, de esgoto do Brasil. Qual a responsabilidade da SEDAI hoje, desde que ela fez as concessões de água e esgoto no Rio de Janeiro? Então, a SEDAI, a concessão no Rio de Janeiro, ela foi uma concessão que inaugurou o mercado de concessões no saneamento no Brasil e tem sido utilizado como um modelo paradigma para todo o restante do país. SEDAI fica na região metropolitana com a captação e tratamento da água e as concessionárias divididas em 4 blocos distribuem essa água para a população, tanto a distribuição de água quanto a coleta e tratamento de esgoto. Então, basicamente, na região metropolitana, nós assim estamos organizados. SEDAI produz água, concessionárias distribuem. Nos municípios do interior, 8 municípios, ao final de todo o processo, permanecerão com a SEDAI e estão sendo recontratualizados. Então, nesses 8 municípios, a SEDAI provê o serviço inteiro: captação de água, distribuição, coleta e tratamento de esgoto. E ficou mais interessante assim, porque assim vocês vão conseguir chegar, quer dizer, essas distribuidoras, é delas a responsabilidade pela universalização do saneamento até 2033, conforme prevê o marco legal. Exatamente. A responsabilidade de universalizar é delas. A SEDAI contribui nesse processo em prover a quantidade de água suficiente para essa universalização. Na medida em que novos usuários aderem à rede ou são conectados à rede, a gente precisa de um volume maior de água. Então, nossa responsabilidade é reforçar os nossos sistemas produtivos, dando capacidade a eles de manter a constância e a qualidade da água para as concessionárias universalizarem o acesso ao saneamento. E onde é que está essa captação de água hoje concentrada no Rio de Janeiro, principalmente? E como é que é feito esse tratamento? Então, hoje, a SEDAI tem 2 grandes sistemas de captação e tratamento, que é o sistema Guandu. O sistema Guandu é responsável por praticamente 80% de toda a produção de água na região metropolitana e o sistema Imunana Laranjal. Esses são os 2 maiores sistemas unitários. E a gente ainda tem o sistema Cari, que são várias etas, microetas, produzindo cada um volume pequeno de água, mas que também compõem o sistema como um todo. Então esse é o nosso sistema de captação hoje na região metropolitana. Em termos de denominação de sistema, é sistema Guandu, que aí tem o Guandu principal e as microcaptações, e o sistema Imunana Laranjal. E quais são os desafios da SEDAI hoje? O principal desafio o que nos é colocado é a falta de investimento no passado nesses sistemas. Então, para você ter uma ideia, o Guandu hoje é a maior estação unitária de tratamento de água do mundo. Nós produzimos, dentro do Guandu, 42 mil litros por segundo. Então, isso é de uma dimensão gigantesca. E cuidar dessa estação de tratamento, para a gente, é um desafio, considerando que no passado não houve investimentos. Então, neste momento, a gente está fazendo toda a reforma do sistema, com troca de filtros, decantadores, reforma de estação elétrica, de subestação, da rede elétrica que provê energia para o local, para dar a ele maior consistência e estabilidade no tratamento. Para você ter uma ideia, no verão, é um período mais crítico que a gente tem na produção de água, porque nós temos um volume maior de chuvas. As pessoas pensam que quando chove mais é benéfico. Né? Mas vocês têm que tratar mais a água. Para o tratamento, ele é um complicador, porque a gente tem uma alta turbidez, porque como o volume de chuva, sim, os sedimentos eles vêm em maior quantidade, e aí com maior quantidade de sedimentos, a estação ela precisa estar preparada para tratar uma água mais suja, diria assim. Então você precisa de uma taxa de compressão dos produtos químicos maior, e às vezes a gente tem que reduzir em razão da quantidade de sedimentos na água. Então, a estação ter capacidade de operar num máximo de estresse é fundamental, e para isso as reformas são necessárias. Por outro lado, a adaptação do manancial é importantíssima. Porque como nós temos ao longo dos anos um desmatamento nas margens do rio, de todo o rio que compõe o sistema Guandu, as margens desassoreadas, quando tem chuva, ele retém muito menos os sedimentos,
jorra todo aquele material orgânico para dentro do rio e chega na nossa captação. Então vocês têm que fazer um trabalho de recuperação ambiental das margens. Das margens. Então nós estamos, a cidade já vinha desenvolvendo e nós estamos potencializando este trabalho, que é o projeto de recuperação florestal nas margens do Guandu, com o desafio nosso de chegar até 2050 com 30 mil hectares de mata nativa reflorestada. E aí isso vai desde do desenvolvimento da muda, né, do plantio das mudas, do cultivo delas, e depois o replantio e o monitoramento desse replantio. Esse é um dos desafios. Outro desafio é cuidar para que o manancial ele não seja, continue sendo deteriorado. Então nós estamos num constante processo de investimento em tecnologia, em inteligência artificial. Segurança, fiscalização, tudo, segurança, né? Fiscalização. E nós temos um projeto inovador que a gente denomina de IAGUAS, que é monitorar o manancial através de inteligência artificial, fazendo uma modelagem de como é que esse manancial se comporta ao longo do tempo. E aí, a depender de como ele se comporta em dados períodos, a gente consegue modelar melhor o nosso sistema de produção. Então eu vou precisar de mais produto químico, de menos produto químico. Se o manancial está sofrendo alguma intervenção e a gente consegue detectar através desse monitoramento com inteligência artificial, qual que é o modelo preditivo que nos indica a intervenção anterior. Então este são investimentos que a gente vem fazendo que antes a empresa não tinha capacidade de fazer. Agora, Aguinaldo, como é que tem sido o aporte desses recursos? São empréstimos de bancos públicos, do governo estadual? Então, esse é um importante tema, porque a empresa, após o processo de concessão, ela tinha um tamanho, ela é reduzida em 50%, porque toda a atividade parte da atividade foi para a iniciativa privada, e ao longo de 2 anos e meio, praticamente, que é o período pós-concessão, a empresa está se adaptando. Então ela tinha um conjunto de funcionários, nós precisamos reduzir esse quantitativo. Tinha um conjunto de prestação de serviços, esses contratos precisam ser diminuídos. Tanto é que nos anos iniciais a empresa teve prejuízo no primeiro ano, depois teve lucro contábil, mas não lucro operacional. E este ano vai ser o primeiro ano em que a gente consegue ter lucro operacional, que é ter uma capacidade de produzir o nosso serviço com uma receita adicional no final. Ou seja, a gente gasta menos do que o que a gente arrecada para prestar aquele serviço. Então nós estamos no desafio de gerar caixa. E vamos conseguir neste primeiro ano ter geração de caixa suficiente para, pensando numa perspectiva de médio prazo de 8 anos daqui para frente, gerar o caixa suficiente para dar conta de parte desses investimentos. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Então, assim, mencionando algumas das ações que nós executamos. O ano passado a gente fez o leilão de energia, em que migrar para o Mercado Livre nos possibilitou ter uma economia nos próximos 5 anos de 1,2 bilhões. Então, isso impacta diretamente no nosso caixa. A gente fez PDV, que vem diminuindo a nossa folha de pagamento e automaticamente também diminuindo o volume que a gente gasta com funcionários. Nós, com a adoção de novas tecnologias, estamos reduzindo o consumo de produto químico, o que impacta tanto no gasto com a aquisição do produto químico quanto no tratamento final. Então, tudo isso são medidas de gestão na empresa para dar a ela a capacidade de fazer os investimentos. Isso é a primeira etapa. A segunda etapa é, ao preparar a empresa com melhor governança e também com instrumentos de governança dando solidez ao mercado, caso a SEDAI precise ir ao mercado, fazendo emissão de debênture, ou eventualmente chamando um privado para ser sócio dela ou ter parte das ações, a gente tem estrutura de governança que dê ao mercado confiança de que aquele capital vai ser remunerado da maneira adequada. Então este tem sido o nosso principal desafio, né? Dar condições à empresa para ela suportar os investimentos que estão no horizonte. Ótimo. Aguinaldo, eu vou te fazer 3 perguntinhas finais que a gente faz para todos os convidados. Eu queria que você respondesse um ping-pong, queria que você respondesse em 30 segundos. Primeiro, o que mais te inspira no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro é servir a população, né? Quando a gente vê essa cidade linda como é o Rio de Janeiro, eu sou paulistano, estou aqui no Rio há 7 anos e todos os dias eu me encanto com essa cidade. Então, prover o serviço adequado e dar alguma contribuição para a melhora deste ecossistema que é o Rio, é o meu principal desafio, porque eu amo essa cidade.
Para você, como um carioca mais novato, qual o principal desafio da cidade, do estado atualmente? O estado tem vários desafios. Eu acho que a segurança pública é um deles, pensar na educação é outro desafio, porque se a gente não tiver educação e segurança ao mesmo tempo, a gente não constrói uma nova geração de pessoas capazes de terem inteligência, dialogar com todos os desafios que estão pela frente. Inteligência artificial, inteligência digital, investir em pesquisa científica e reter os talentos aqui no país. Eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Ao mesmo tempo que a gente dá segurança institucional e física às pessoas, de pensar no ser humano desde o seu nascedouro e retê-los aqui no estado. Se você tivesse a oportunidade de investir em uma área no Rio de Janeiro, qual seria? Olha, acho que tem várias áreas no Rio de Janeiro que são propícias para investimento. Nós estamos falando, o Rio de Janeiro é hoje o maior produtor de óleo e gás do país. Então a gente representa para o país quase 80% de toda a produção natural. A gente está vivendo uma transição energética nesse momento, repensando em novas fontes de energia que estão sendo debatidas principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então é um setor em franco desenvolvimento. A gente tem muita infraestrutura para fazer no Rio de Janeiro. Então, assim, e a tecnologia, nós estamos desenvolvendo um parque tecnológico no estado. Então, oportunidades de investimento são gigantescas. Convido a quem tem interesse em investir no Rio de conhecer um pouco cada um desses projetos, porque tem muito potencial aqui no estado. Obrigada, Aguinaldo. Um prazer conversar com você. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast.